Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. GAME, o Game 11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário do setor de papéis, do setor de recebíveis imobiliários. É um fundo recente, foi lançado em fevereiro de 2022, é um fundo de base 10, a Guardian é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e ele tem uma liquidez baixa, mas uma liquidez aceitável na minha opinião. Hoje ele tem negociado em média 241 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele não faz parte do IFIX e ele conta com 20 milhões e 600 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado bem próximo ao seu valor justo, a um PVP de 0,99, o que indica 1% de desconto. Então, atualmente, o fundo tem um patrimônio de 200 milhões e o mercado está aceitando pagar 199 milhões. É um fundo de base 10, cuja cota atualmente está valendo 9,74 e o mercado está aceitando pagar 9,68. Tendo a Gosto como referência, é um fundo que já conta com mais de 16 mil cotistas. Aqui a gente consegue ver o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente 9,52, mínima de 9,44 e aí a máxima de 11,98. Então, vamos traçar aqui a linha dos R$10 para a gente ver mais ou menos o comportamento do fundo. O que a gente consegue observar? Quando esse fundo veio ao mercado aqui, nesse momento havia alguns fundos imobiliários que estavam com ágio, né? Então, esse fundo chegou já no mercado a 10,25. Devido à sua baixa liquidez de início, né? Olha o quanto ele sobe a R$11, depois a 11,50, beliscos R$12. E aí também, ó, de 11,50 cai a 10,20. Então, essas oscilações grandes, elas são em razão da liquidez. Você pode ver que à medida que o fundo vai crescendo, que vai melhorando um pouco a liquidez, tem menos movimentos bruscos no fundo. E aí ele sai desses movimentos, desses valores maiores, começa a orbitar lateralizado aqui o seu VP, e agora está sendo negociado assim, o seu VP não, né? A linha de R$10. E agora ele está sendo negociado até a menos. 10 de agosto o fundo atinge esse vão aí, é negociado a 9,44, e agora ele está nesse patamar bem próximo, a 9,52. Virando a página aqui, o que eu gostaria de pedir? Por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Diz aí para nós, você conhece esse fundo imobiliário? Você tem esse fundo imobiliário na carteira? Ele fez uma promoção recentemente que doou uma cota para quem tivesse fundos, né? Ou da própria gestora, que é o GALG, ou se você tivesse fundos que é administrado pela própria... Então, assim, eu mesmo ganhei uma cota desse fundo aí, nesse sistema de doação. Comenta aí se você tem um fundo, se você gosta, se você conhece, tá bom? Seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. E se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar, torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Além de nos ajudar, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, a Ana Maria, o Vitório e a Alencar. Se você é membro e ainda não participa do grupo do Telegram, se quiser participar, manda um comentário lá no YouTube que eu te mando o link para você participar do grupo. Nós iniciamos o estudo para tirar a certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Se você quiser nos ajudar nessa jornada aí, o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Aqui estão os últimos dividendos do fundo, né? A gente vê que ele chegou a um pico de 15 centavos de entrega e deu uma recuada. Talvez por isso também a cota deu uma recuada, porque o mercado é rentista, né? Tá entregando renda alta, o mercado corre atrás das cotas. Começou a diminuir as cotas, o mercado dá uma recuada, as cotações, né? Então o último anúncio do fundo foi 10 centavos. Aqui a gente vê as entregas propriamente ditas, né? Então a gente vê que o fundo estava entregando ali 11, 12, 13, 14, 15 e agora recuou para 13, 10. E o que é esse movimento? Ora, tem tudo a ver com a inflação, né? Como esse fundo ele tem indexação também à inflação, é IPCA, como o IPCA ele vinha lateralizado e alto, e agora nos últimos meses ele está caindo, e também até com deflação, isso impacta diretamente no que o fundo consegue entregar. Dia 12 de setembro, para pagar no dia 22 de setembro, na data que eu estou gravando esse vídeo, o fundo anunciou 10 centavos, na época a cotação 9,62, o que indicava um yield de 1,04.
Atualmente o yield está em 1,03 e esse fundo vem com 12,98% de yield acumulado, o que é um bom yield na minha humilde opinião. A gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, na verdade, vários deles com posição alta, tá? Ou seja, provavelmente esses institucionais, entre aspas, ancoraram o surgimento do Game 11. Ó. O Veritá tem 4 milhões de cotas, representa quase 20% da posição. O Iridium também tem ali quase 15% da posição. O HGCR com quase 10%. Então tem muitos institucionais com posições altas. Ó. O MXRF com 7,19%. O RBRR com quase 6%. CVBI também com quase 6%, 5,77%. O MGFF entrando no limite que eu fico mais confortável, que é 4,96%. CPTS também com 4,96%. O MCCI com 4,55%. Ou seja, até aqui todos institucionais com muita posição. Eu vou fazer um cálculo grosseiro de cabeça aqui, mas aqui, ó, 20, 35, 45, 55, 62, 62 com 8,70, mais de 75% das cotas desse fundo está na mão de institucionais, né? Então, é um ponto a se considerar. É positivo, porque os institucionais têm confiança no fundo, mas é negativo porque, entre aspas, o free float, né, as cotas livres para negociação que não estão na mão de institucionais, são poucas, né? Antes da gente ir à frente, eu tenho um canal secundário, Amu Dicas, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. O outro canal, Amu Fiagro, foi monetizado, então se vocês quiserem nos ajudar nessa jornada, eu ficarei imensamente grato. Mesmo que não seja do seu interesse, vai lá e se inscreva, é de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, vamos ver o que o gestor nos fala. Ele fala, ó, no mês de julho, o patamar de preço de negociação do fundo aí sofreu pequenas oscilações, sendo negociado a 9,82 e 10,2 na época, né? Aqui ele vai falar sobre movimentos, o que é liquidez e tal. Aí ele fala, o principal indicador de fundos imobiliários, o IFIX, registrou um resultado marginalmente positivo de 0,66 no mês de julho. Então pode ver que tem bastante, assim, tem uma certa defasagem, né? Geralmente os atuais relatórios já estão tratando do mês de agosto. Isso aqui ainda está falando de julho, mas é normal que é essa defasagem, tá? Aqui é interessante ficar atento a isso aqui, ó. A inflação medida pelo IPCA no mês foi de expressivos 0,68 negativo, que é a chamada deflação. Aqui, lógico que se está tendo defasagem, ele não vai saber ainda. Mas agosto foi de 0,30 e pouco, 0,40 e pouco, também foi negativo. E já estão tendo uma projeção para que setembro também seja negativo. E isso aqui é algo histórico. Até então, a gente nunca teve uma sequência de deflação no nosso país. E essa deflação, entre aspas, de uma certa forma, ela é uma deflação artificial, tá? Não vai se sustentar essa deflação por muito tempo. Então, eu até espero que a inflação volte a patamares baixos. Não que eu quero inflação, que eu acho que vai ter inflação, não é esse o ponto. O nosso país tem essa estrutura e a gente não tem. Não existe isso de estar tendo deflação, não. Tá bom? Enfim. Aí aqui eles falam também, né? Ó, aqui eles estão falando, ó. Como mencionado na página 1, intensificamos as movimentações do Game 11 e eles estão buscando novos ativos indexados a CDI para tentar minimizar os impactos da inflação. Aí ele fala, o resultado de julho foi de 11 centavos, equivalente a 107 do CDI, impactado diretamente pelas combinações dos índices de maio e junho. O dividendo pago em 19 de agosto será de 13 centavos na época. Então ele entregou um pouquinho acima das capacidades. E o fundo tem um resultado acumulado aí, ó, de 18 centavos. Então dá para ele ficar fazendo entregas um pouco maiores durante um período aí, né? Enfim. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa entre 1,10 e 1,15. Seria interessante se ele deixasse claro qual faixa que está. Ele cobra 20% de performance do que bater a média do IMAB mais IPCA. Então vamos ver na prática o que isso representa. E aqui já vai, entre aspas, uma crítica ao outro fundo da casa, que é o GALG, um fundo do setor logístico. Aqui no Game 11, que é um fundo da mesma gestora, eles fazem um destrinchamento das despesas. Pelo menos traz despesas patrimoniais e outras despesas. Seria interessante se lá no GALG eles também fizessem esse destrinchamento. Porque lá eles não colocam, lá o fundo tem alavancagem, e aí aparenta que o fundo tem uma taxa que não condiz com o que realmente é. E aí dá distorções, né? Lá a taxa lá que eu calculo fica em torno de 30%, sendo que eu tenho certeza que não é isso tudo, né? Então, se algum dia
o vídeo chegar à gestora, fica de sugestão que eles discriminem as despesas, né? Então, olha só, nesse fundo aqui, ó, 19,61 vezes 100 dividido por 31,843. Então, a despesa acumulada nos últimos 12 meses está em 6,15%, bem abaixo dos 15%, que seria o limite que eu reputo ser aceitável, né? Como já vinha divulgando lá, que eu informei lá atrás, esse fundo traz um ponto que eu acho muito interessante, que eu gosto bastante. Quer dizer, o que tem de centavos acumulados, ó. Então, ele distribuiu 5 centavos lá atrás, ó, e tinha quase meio centavo por cota. Distribuiu depois 10 centavos, começou a gerar 2,5 centavos, 8,5 centavos, 14 centavos, 15, 13, e aqui começou, né? Gasta, guarda, 13, chegou a guardar aqui, ó, saltou para 18, 22, e agora ele vem começando, entre aspas, comer a reserva, ó. 22 caiu para 20, caiu para 18. Eu não vejo problema ele utilizando parte da reserva para que o fundo não seja tão impactado assim. Aqui a gente vê o guidance, e é muito interessante que vocês leiam principalmente isso, ó. O guidance não é uma promessa de garantia que vai entregar isso. É só uma projeção. Então, o que acontece? Ó? O resultado por cota projetado, você já vê por causa da inflação, eles já estão projetando que vão entregar, vão capacitar, 8,5, 7,8, 0,09, mas ainda assim o fundo projeta que vai entregar 10 centavos aí, até agosto, setembro e outubro. Então, assim, não é que ele garante que vai entregar 10, mas é uma projeção que eles vão entregar 10 mesmo com os impactos inflacionários. O que, na minha opinião, é um ponto muito positivo, né? Enfim. Aqui a gente vê as distribuições do fundo, né? Ele tem estratégia, ele não deixa claro como é que funciona, né? Mas assim, 91% hoje da estratégia é beta, 9% alfa. Ele tem 51% em ativos core, 49% em ativos táticos. 84% dos ativos são de risco corporativo e 16% de risco pulverizado. Hoje o fundo está indexado 82% a IPCA e 18% a CDI. Por isso que lá atrás no relatório eles falam que eles querem migrar um pouco para a CDI para minimizar os impactos aí atuais da inflação. Mas isso aí assim, isso é por questão de gestão ativa, né? Porque teve momentos atrás aí que o IPCA estava muito mais interessante que o CDI. Teve momentos mais atrás aí que o IGPM estava muito mais interessante que o IPCA. Então é muito interessante a gestão fazer esses movimentos, mas ficar atento também a movimentos de mercado para depois ficar nos índices indexadores mais interessantes, né? Um ponto que me chama a atenção é 84% dos ativos do fundo são de série única. Isso não significa que sejam mais seguros, né? Mas foi emitido uma única série. E o restante são de séries seniors. Ou seja, são das séries mais seguras que tem aí quando tem subordinações aí. Ponto positivo. Aqui ele mostra as garantias que o fundo possui, né? Os ativos possuem. Então, alienação fiduciária, cessão fiduciária, avalista. Esse FR eu não estou lembrando o que significa. Mas tem bastante tipos de garantia nos ativos aí. E quando tem imóvel, quais as garantias? 20% são garantias do setor logístico, setor misto, varejo, escritório, residencial, industrial, educação. Então são vários imóveis que são dados em garantia para o fundo aí financiar, emprestar, entre aspas, né, o recurso aí para o setor. Onde que ficam as garantias? 41% delas estão dispersas, né, setor misto, 24% estão em São Paulo, que é um ponto positivo, entre aspas, a melhor praça do Brasil, né? Não necessariamente significa que estejam nas melhores localizações. 13% em Pernambuco, 9% em Minas, Bahia 3%, Mato Grosso 6%, Rio de Janeiro 4%. Pulverização dos devedores. Como ele já antecipou lá atrás, 16% é pulverizado. Isso aqui como que é uma carteira pulverizada? Geralmente junta-se vários créditos e monta uma carteira pulverizada. É isso que quer dizer. Ao passo que ele vai ter 15% diversificado. Hoje o fundo tem uma exposição a 2 devedores. Então, o grupo Pão de Açúcar 13% e o grupo BRF 12%. É uma exposição, é um risco, mas menos mal que seja de grandes devedores aí do mercado. Então, assim, grupo Pão de Açúcar e o grupo BRF são listados em bolsa, tem alta liquidez, tem saúde financeira, então é menos mal. Mas tem que ficar atento, porque está excedendo ali aqueles 10% que eu reputo ser saudável, né? Então tem que ficar atento.
Então, Vitacom com 9, Cataguases com 9, Airport, Grupo Mateus. Eles financiaram, né, o CRI lá do RECT, ó, 6%. São Benedito, 6%. E aqui a gente vê a carteira do fundo. Como já é antecipado lá, ó, aqui eles não fazem a carteira por ordem, pelo percentual, e sim por ordem alfabética. Então aqui, ó, eles são honestos, né, são transparentes, porque aqui, ó, você pega os grupos Pão de Açúcar, ó, 1, 2, 2, 4 e 2. Então eles já, de forma honesta, colocam a exposição total do grupo Pão de Açúcar. Porque é assim que tem que ser. Se houver algum problema com o grupo Pão de Açúcar, não vai impactar só um dos seus CRIs, e sim tudo que ele tiver de dívida. Então isso é interessante eles colocarem dessa forma. E também lá, ó, o BRF com as duas exposições dando aqueles 12%. Bem interessante aí. As taxas são taxas medianas. Se a gente fosse julgar o fundo só pelas taxas, eu consideraria esse fundo aqui um entre high grade e middle risk, né? Pelas taxas de CDI são bem agressivas, uma outra bem baixa, mas eu consideraria esse fundo aí no máximo um middle risk pelas taxas, mas não é simples assim você avaliar o risco, que não necessariamente a taxa significa que ele seja de alto ou baixo risco. O duration, tem durations bem altos aí, por ser de setor corporativo é aceitável, ainda mais do setor de aeroporto, né? É aceitável ter um duration alto, mas o indicado pelos especialistas é que esse duration não exceda a 3, 3,5. Então ele está excedendo aí, é um ponto de atenção. Os LTVs também são altos, não são adequados, entre aspas, mas de novo, por se tratar de setor corporativo, isso é um ponto aceitável. O que se indica é que os LTVs sejam abaixo de 50%. O que é LTV, Amu? É Loan to Value e significa, por exemplo, aqui, ó, 60. Significa que a cada R$60 de dívida foi entregue ao fundo R$100 de garantia. Tá? Então, os especialistas indicam que isso aqui seja abaixo de 50. Né? Então, um LTV é aceitável, a LTV está fora, mas ó, por ser de setor corporativo, aí é comum que as garantias sejam um pouco menores mesmo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Game 11 são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, vá lá no canal secundário Amu Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você gostou das informações trazidas? Você também é cotista do fundo? Você teria cotas ou você tem intenção de investir no fundo? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu não tenho, assim, críticas. Em geral, gostei bastante do relatório deles. Achei um relatório, pode melhorar, né? Sempre pode melhorar. Mas achei um relatório aí tranquilo. Tem uns pontos de atenção que eu já havia antecipado. É um fundo novo, não é um fundo muito grande. A liquidez está aceitável também, na minha opinião. Mas, tendo em vista o tanto de diversificação que a gente tem no mercado, eu particularmente não tenho fundo e não me agradou de ter. Mas eu não vejo nada negativo que desabone. Então, se no seu critério você achar interessante, né, sem problemas. O único ponto de atenção são aqueles dois ativos lá que está excedendo os 10% assim teoricamente de risco, mas ainda assim são baixos, né? Um com 13, outro com 12, não vejo nada de tão problemático assim não. Não sou cotista do fundo, por enquanto. Não sou cotista, aliás, sou, né? Mas sou porque eu ganhei uma cota de doação. Então, mas eu não sou, assim, eu não tenho interesse de ter esse ativo no portfólio, de ficar comprando, e isso não significa que ele seja ruim. E também não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, e se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a carteira do canal, o pix amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente. Vou ficando por aqui, vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music